A nossa reflexão de hoje está no livro de Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo 20, verso 16. Nós estamos estudando os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos nós estamos estudando numa sequência de mensagens sobre os 10 mandamentos, e hoje nós vamos ver o nono mandamento. Estamos chegando na linha de chegada quase da nossa maratona aqui pelos 10 mandamentos. E uma pergunta que eu gostaria de fazer, olhando para esse banner aqui: o quanto você cresceu espiritualmente nesse ano? Você cresceu em Cristo nesse ano? Você cresceu espiritualmente nesse ano? Você está conseguindo manter uma constância na tua vida de oração e na tua vida de leitura com a palavra de Deus? Você tem crescido na comunhão com a igreja de Jesus Cristo? Você tem crescido em boas obras? Você, aqui pela nossa ilustração, há como dimensionar o crescimento. Muitos pais fazem isso com seus filhos, né? A gente fazia em casa, marcando na porta o crescimento deles. Houve uma época que a gente fez, mas se você fosse medir o teu crescimento espiritual, como que ele se deu durante esse ano? Ou você estagnou no ano de 2025? É o que o nosso texto diz antes: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem crescido espiritualmente? Dá tempo ainda. Estamos já perto de outubro, o ano passa rapidinho, mas é uma questão com Deus isso. É um compromisso com Deus de dizer: Senhor, eu quero crescer. Quero crescer no conhecimento das Escrituras, eu quero crescer na minha vida de oração, de devoção, na comunhão com os irmãos, na minha vida de boas obras. Eu quero crescer. Eu quero que a minha estatura vá aumentando sempre, cada vez mais em Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém. Êxodo 20, verso 16. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Eu estou na NVI. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. No verso 23, capítulo 23, 1, tem um verso que está ligado com esse também, que é: ninguém espalhe declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio ao atuar como testemunha maliciosa. São dois versos que estão bastante próximos aqui nesse texto de Êxodo. Uma das principais funções desse mandamento de não dar falso testemunho, gente, era proteger o sistema judicial. Nós estamos falando de uma sociedade que não tem polícia para investigar. Não havia detetives, polícia investigativa. Não haviam esses recursos que nós temos hoje. E os casos eram julgados com base em testemunhas. Se você ler Deuteronômio 19:15, você vai ver isso. E uma pessoa que estivesse mentindo, usando de falso testemunho, ela poderia levar uma pessoa a perder os seus bens, suas propriedades. Ela poderia levar uma pessoa a perder a sua reputação diante da comunidade. Uma pessoa que estivesse usando de falso testemunho, poderia levar uma pessoa à morte, uma outra pessoa à morte. Isso acontece inúmeras vezes na Bíblia. Para citar 3 casos conhecidos: Jesus foi vítima de falso testemunho. Falsas testemunhas o acusaram e ele foi julgado também, foi condenado por conta de falsos testemunhos. O apóstolo Paulo foi vítima de falso testemunho. Teve algumas acusações com testemunhas falsas contra ele. Estevão, no Novo Testamento, o diácono Estevão,
também morre com base no testemunho de pessoas que estavam mentindo. Então essa é uma questão muito séria na Bíblia. Tão séria que no Antigo Testamento, a pessoa que acusasse alguém de falso testemunho, uma falsa testemunha, ela deveria ser a primeira pessoa a apedrejar aquela que ia morrer. Em casos de pena de morte, por exemplo, a falsa testemunha tinha que ser a primeira a dar a primeira pedrada. A lei de Moisés mandava isso. Isso, na verdade, era uma forma de frear mentira e o falso testemunho diante da comunidade israelita. Deuteronômio 17:7 nos mostra isso. Agora, o 9º mandamento, ele não se limita apenas aos tribunais, mas ele protege. A ideia é proteger a vida das pessoas, a ideia é proteger uma comunidade, a ideia é proteger os bens, o patrimônio alheio e a própria aliança com Deus. Preste atenção no que eu vou dizer. A Bíblia dá uma grande importância a tudo aquilo que sai da nossa boca. Esse assunto é muito extenso nas Escrituras. A gente demoraria muito tempo para falar sobre esse assunto. Existem muitas passagens na Bíblia nos alertando e ensinando sobre isso. Provérbios, por exemplo, é um livro que fala muito sobre o uso da língua, sobre o uso da boca. Tem a carta de Tiago, que depois eu vou citar isso, mas o próprio Jesus, ele nos dá uma exortação que é muito séria. Jesus diz assim: de toda palavra frívola, de toda palavra inútil que disser o homem, dela ele dará contas no dia do juízo. De toda palavra inútil, de toda palavra frívola, de toda fofoca, de toda mentira, de toda injúria, de toda calúnia, de todo excesso de crítica, a pessoa dará conta das suas palavras no dia do juízo. É Jesus que está falando isso. Então essa passagem, gente, ela vai muito além de mentir num tribunal, mas trata de como nós vivemos e de como nós falamos no dia a dia, certo? E esse mandamento hoje, ele é quebrado de muitas formas. Ele é quebrado quando a gente espalha boatos. Ele é quebrado quando uma pessoa te conta um segredo e você conta para o teu amigo que tem um melhor amigo e que tem um melhor amigo, e aí a igreja toda fica sabendo, ou a família fica sabendo, ou o grupo fica sabendo. Esse mandamento tem a ver com caluniar as pessoas, com difamar. Difamar significa tirar a fama dos outros, dar uma má fama ao outro. Significa levantar suspeitas sobre as pessoas que não têm fundamento muitas vezes, né? Significa se omitir com a verdade. Então, a quebra desse mandamento é a quebra do principal mandamento da Bíblia, que é amar ao próximo, como você ama você mesmo. Aquilo que você não quer que as pessoas façam para você, a Bíblia diz, não faça para o outro. E a Bíblia diz, com a mesma medida que você julgar, eu e você seremos julgados. Com a mesma medida. Então a Bíblia inteira nos exorta a nos comunicarmos de maneira sábia, a falarmos, a usarmos da comunicação, da língua, da boca, de maneira sábia e para edificar, ao invés de destruir o próximo. Tem uma passagem na Bíblia que eu acho muito interessante, Números 12. O texto diz que Arão e Miriam, os dois irmãos de Moisés, começam a falar mal de Moisés, espalhar coisas ruins sobre Moisés, simplesmente porque Moisés tinha se casado com uma mulher etíope. E aí os irmãos não gostaram e começaram a falar mal de Moisés. E eles começaram a criticar Moisés por algo que Deus não havia levado em conta. Eles se preocuparam com alguma coisa que para Deus não fez diferença alguma. E Deus chama os dois para uma conversa. E diz, olha, se tiver alguém aqui com quem eu falo através de sonhos e visões, mas com Moisés é diferente. Eu falo com ele face a face. Como vocês não temeram de criticar o meu servo Moisés?
E a Bíblia diz que por causa disso Miriam ficou leprosa e teve que ser afastada do arraial da comunidade por uma semana, e Moisés teve que interceder por ela. Simplesmente porque não temeram criticar o Moisés, o seu líder, por algo que Deus não tinha levado em conta. E quantas vezes a gente não faz isso, gente? Quantas vezes nós não criticamos as pessoas, nós tecemos comentários maldosos por coisas que Deus não está preocupado, por coisas que Deus não está levando em conta. E se fosse pecado, eu e você teríamos biblicamente a oportunidade de chegar e conversar com aquele irmão ou aquela irmã e confrontá-la do seu pecado. Fora isso, nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá? Com espalhar notícias falsas, com aquela crítica que às vezes parece ser bondosa, mas ela é uma faca, ela não tem bondade nela. Não há bondade, não há a motivação de edificar a pessoa. Então isso é algo que a Bíblia manda a gente cuidar. Tem um livro de psicologia que eu tenho lá em casa, que tem uma frase bem interessante. O que João diz de Pedro, diz mais sobre João do que sobre Pedro. O que João diz de Pedro, diz mais de João do que de Pedro. Ou seja, ele mostra que as nossas críticas revelam muito mais sobre o nosso coração do que o coração da outra pessoa. As críticas que a gente faz, muitas vezes, revelam mais sobre nós, sobre quem nós somos, do que sobre o próximo, necessariamente. Uma outra questão aqui, gente, é o problema da língua sem misericórdia, né? Provérbios 10, 18, eu falei que a Bíblia extensamente fala sobre esse assunto. Provérbios 10, 18 diz que aquele que difama o outro é um insensato, né? Difamar é fazer o mal para a pessoa. Provérbios 11, 13 diz que quem calunia trai a confiança, mas uma pessoa de confiança guarda o segredo. Quantos de nós já não tivemos um segredo revelado? Algo que você confidenciou, falou para alguém e aquilo foi lançado. De repente alguém vai lá e te conta o segredo que você havia revelado, não é verdade? Tiago 4, 11, 12 diz, não falem mal uns dos outros, irmãos. Não falem mal uns dos outros. Agora eu quero ler um texto de Tiago aqui, que todos conhecem, gente, mas que é muito forte. Epístola de Tiago 3, todos conhecem essa passagem. Tiago 3, eu vou ler a partir do verso 2, a passagem é extensa. Todos tropeçamos de muitas maneiras, mas se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Gente, o que a Bíblia diz é que se algum de nós não tropeça no falar, somos pessoas perfeitas. Se a gente conseguir viver sem tropeçar nessa área da nossa vida, pronto, acabou. Já dá para ser arrebatado, você já é perfeito. O que estraga o ser humano é o jeito que ele fala, é a sua comunicação. E a Bíblia diz também que aquilo que sai da nossa boca procede do coração, de um coração contaminado pelo pecado, um coração que é fruto da queda. E ele vai continuar dizendo, quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Um grande bosque é incendiado por uma fagulha. Por uma língua, por um pequeno comentário, você tem uma divisão, você tem um racha, você tem um problema sério para lidar muitas vezes, por conta disso. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade.
colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. E aí ele continua, verso 9, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso pode brotar da mesma fonte água doce e amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir frutos e azeitonas, ou uma videira figos? Perdão. Pode uma videira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Não pode produzir água doce. Então, o alcance do 9º mandamento, gente, ele tem uma abrangência muito ampla para a nossa vida. Vai muito além de proteger a justiça, proteger bens, proteger patrimônio, certo? Então, esse mandamento é uma proteção ao próximo. O que é que Jesus ensina sobre o uso da língua? Sim, sim e não, não. Que o teu sim seja um sim, Jesus está dizendo. E que o teu não seja um não, de verdade. Que o teu sim seja um sim. E ele diz, o que passar disso vem do maligno, vem do diabo. Jesus está dizendo que o discípulo, um verdadeiro discípulo de Jesus, ele não precisa ficar jurando para provar a verdade. A vida dele tem que ser uma vida íntegra, de tal forma que aquilo que eu digo possa ser de confiança. Possa gerar confiança na vida das pessoas, né? O brasileiro tem um problema sério, né, cultural com essa questão, né? Então, te convida, vamos tomar um café lá em casa, vamos ver, vamos marcar aí, né? Ou então, marca e não aparece, e etc. Né? Tanta coisa que a gente... Que o brasileiro, culturalmente, nós temos esse problema, né? de não usar da verdade naquilo que a gente pensa. O apóstolo Paulo... Bom, a semana passada a gente viu que não basta não roubar. A Bíblia manda sermos o quê? Generosos. E assim também com esse mandamento... o Novo Testamento trata dessa forma, não basta apenas não falar mal dos outros, mas use a tua boca para abençoar, como um instrumento de edificação. Efésios 4:29, gente, diz o seguinte, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Transmita graça aos que ouvem. Qual foi a última vez que você encorajou alguém? Qual foi a última vez que você deu uma palavra de encorajamento? Que você ligou e encorajou uma pessoa? Que você fortaleceu uma pessoa? Que você orou por alguém? Que você mandou uma oração pelo Zap, abençoando a vida de alguém, afirmando, agradecendo, elogiando, demonstrando gratidão pela vida daquela pessoa. Qual foi a última vez que você fez isso? Usar nossa língua como instrumento de bênçãos na vida dos outros, certo? Há pessoas, gente, que não mentem literalmente. O que eu estou dizendo nem sempre é uma mentira, literalmente falando. Mas às vezes eu estou ampliando ou zombando da fraqueza de alguém. Ou fazendo um comentário indevido, que não abençoa, né? Então a Bíblia... Gente, a Bíblia é clara. A Bíblia diz que mentirosos, pessoas que têm a prática de falso testemunho, não vão herdar o reino de Deus. Apocalipse diz isso, né? Alguns vão ficar de fora. Entre eles, aqueles que cometem a prática desse pecado, de difamar, de mentir, de dar falso testemunho. Porque isso não é o coração de uma pessoa que foi transformada pelo poder do Evangelho. Uma pessoa que foi transformada pelo poder do Evangelho, uma pessoa que foi regenerada por Jesus Cristo, ela não tem esse tipo de prática na sua vida.
ela tem a língua, a comunicação também é transformada e ela reflete a pessoa de Jesus Cristo através dessa área da vida dela. Então, se você é um homem, se você é uma mulher regenerada, você nasceu de novo, obrigatoriamente você tem que deixar de ser uma pessoa que utiliza desses instrumentos como mentira, como difamação, como calúnia, como aquela crítica desonesta, como aquela crítica maldosa, como aquela crítica que fere. E se você faz disso em algum momento, há retratação, tem que se retratar, tem que pedir perdão. Isso é o que precisa estar no caráter de um cristão. Os mentirosos não vão herdar o reino de Deus. Olha só o que diz Provérbios 6. Esse é um texto interessante, gente, né? 6,16. As 6 coisas que o Senhor odeia. 7 que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e olha, testemunha falsa, que profere mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 que ele detesta. E nessa área ele vai falar, né? Testemunha falsa, que profere mentiras, e aquele que provoca discórdia. Gente, quantas pessoas com esse coração estão no meio das igrejas hoje? Quantas igrejas divididas por causa de fofoca, quanto crente desviado das igrejas hoje por causa de comentários maldosos, por causa de feridas nessa área. Então, a palavra tem poder, tem um poder de destruição muito grande. E felizmente, para edificar, para construir, para abençoar também. Muito grande. Não é à toa que... por exemplo, Jesus, gente, ele dava vida às pessoas pela palavra. Jesus ressuscitava com a palavra. Jesus curava doentes, os mais diversos tipos de doenças e enfermidades pela palavra. Jesus, ele, através da palavra, ele fez muitos milagres. Os discípulos de Jesus, através da palavra, realizaram milagres. Quando você olha para Ezequiel 37, a visão de Ezequiel, que ele está no meio de uma ossada, de um vale de ossos secos, de um cemitério, o que ele faz? Ele diz: profetiza, filho do homem, profetiza a palavra. Porque a palavra tem um poder de trazer vida. É pela palavra que nós expulsamos demônios. Quem teve essa experiência já sabe que com uma palavra, que com uma frase, usando o nome de Jesus Cristo, os demônios vão embora da vida de uma pessoa. A palavra tem poder, a palavra que Deus nos deu, a palavra santa na boca de um crente tem autoridade espiritual. A palavra não tem autoridade apenas no nível emocional de machucar as pessoas. Não é um poder simplesmente num nível de provocar uma divisão, uma discórdia. A palavra tem um poder, ela tem um peso no mundo espiritual muito grande. Através da palavra nós exercemos dons espirituais, muitos deles. Demônios se retiram quando nós ordenamos através da palavra, em nome de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender o quão sério é aquilo que sai da nossa boca. O quão importante é, e essa é uma área que eu também tenho que crescer. O quão sério é refletir sobre o poder e sobre a importância espiritual daquilo que sai da nossa boca. Pega uma pessoa que murmura o tempo todo, que nada está bom para ela. Gente, é muito difícil conviver. Uma pessoa que nada está bom, que tudo ela murmura, que tudo ela tem, mas... Você fala uma coisa boa, mas... Tudo murmura, tudo reclama, nada está bom. O copo sempre está meio vazio. Isso revela muito do coração das pessoas. E a Bíblia manda a gente tomar cuidado com isso. E bastante. Essa é uma área bem importante da nossa conversão. Porque tem muita coisa que se converte no crente, com exceção da língua. A língua tem que se converter também.
Nesse século 21, com essa era digital que a gente está vivendo, a gente ouve na internet das piores asneiras. Das piores asneiras a gente ouve na internet. Tanta maldade, tanta calúnia, tanta notícia falsa, tanta maldade sendo espalhada. E Jesus diz que de toda palavra inútil que disser o homem, dela dará contas no dia do juízo. Vai prestar contas das suas palavras. Essa é uma exortação da Bíblia. Gente, uma palavra pode quebrar unidade no meio da igreja, no meio da família, no meio de um grupo, na empresa, e pode promover unidade no meio de uma equipe. Então, que nós não sejamos essas pessoas que usam de críticas destrutivas no nosso dia a dia, daquela difamação, de tirar a fama, de diminuir o outro, certo? Nós precisamos, isso é uma fortaleza. Isso é uma fortaleza que nós temos muitas vezes que precisa ser quebrada, é uma muralha que precisa ser quebrada. Esse espírito crítico, que não traz a boa crítica, certo? Que não constrói. A Bíblia manda a gente lembrar que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Mesmo que a gente não goste de uma pessoa, que ela tenha aprontado, que ela não seja de bom caráter, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Precisamos olhar essas pessoas com os olhos de Deus. Eu quero te desafiar nessa semana, mandar mensagens, abençoar pessoas, envia uma oração para alguém, envia um áudio para alguém, dizendo, você está bem, estou lembrando de você, como vocês estão, está tudo bem, tenho orado por vocês. Use a tua língua como um instrumento de bênção. Gente, nenhum de nós é imune a erros e pecados, nenhum. E o Tiaguinho, na nossa carta, diz que aquele que consegue se controlar nessa área é uma pessoa perfeita. Já pode ser até arrebatada já. Certo? Nenhum de nós é imune. Todos nós estamos peregrinando, crescendo. E essa é uma área que precisa da nossa oração, né? Precisa muito da nossa oração. Assim como a gente precisa da misericórdia e do perdão dos irmãos, a gente tem que estender o tempo todo misericórdia e perdão também para as pessoas que erram conosco. A nossa fala, aquilo que sai da nossa boca, não é só uma questão ética que envolve o assunto, mas é uma questão espiritual. A Bíblia diz que Jesus fala, eu sou a verdade. O que caracteriza a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus na Bíblia é a verdade. Satanás é pai da mentira. E quem mente, quem pratica esses pecados, está se assemelhando ao pai da mentira, que é Satanás. O crente, pelo contrário, foi chamado para ser um instrumento de bênção. Um instrumento de bênção na vida daquelas pessoas que passam pela sua vida. Jesus e os apóstolos, para terminar, nos mostram que viver na verdade é o sinal de uma nova vida em Cristo. Sinal de uma nova vida em Cristo. E é bom sempre lembrar, com a medida que eu julgar, eu vou ser julgado. Pau que bate Chico, em Chico bate no Francisco também, não é esse ditado? Eu que diga, Apesar de eu ser Chico, mas não ser Francisco, Então, não sei como é que vai ficar isso. Mas tudo bem, vamos ficar de pé? Gente, essa é uma área que a gente precisa se arrepender. Essa é uma área que precisa de arrependimento. Nós temos que nos arrepender desses pecados. Isso não é brincadeira. Quando a gente usa a nossa língua como um instrumento de maldição, de divisão, de facções. Quando a gente usa a língua como um instrumento de morte, a língua como um instrumento de doença, de desunião. Quando a gente amaldiçoa quem quer que seja. Eu falei aqui outro dia que a internet vive de treta aí, E está dando tanta treta por causa de alguns vídeos, de algumas coisas que as pessoas disseram. Por quê? Porque usam sua língua como um instrumento de morte.
E a gente precisa sondar o coração, realmente dizer: Senhor, me perdoa, me transforma nessa área. Eu quero ter o caráter de Jesus Cristo. Eu quero ter a mente de Jesus. Eu quero que a minha língua seja um instrumento de bênção, de edificação, para construir, para unir, para abençoar. Se você recebeu Jesus Cristo na sua vida um dia, se você foi regenerado por Jesus Cristo, essa é uma área que tem que ser transformada dia após dia, que é o nosso falar. Ele precisa refletir a glória de Deus. Da nossa boca não pode sair louvor aqui domingo de manhã e domingo de tarde está amaldiçoando as pessoas por aí, falando mal, criticando, torcendo a faca. Não tem como sair da nossa língua de uma mesma fonte, água amarga e água doce. Não tem como. E se isso acontecer, a gente tem que se arrepender. É pecado. A Bíblia dá nome, é pecado. E pecado, gente, é uma maldição na vida do crente. Nós temos que nos livrar do pecado, seja ele qual for. Eu já perguntei, eu sempre uso essa ilustração. Se você descobrisse que tem uma aranha marrom aí no teu casaco, debaixo da tua camisa, o que você faria caminhando na tua calça? O que é que você faria se tivesse uma aranha marrom agora aí? Você vai tirar. Pecado é pior, gente. O pecado é pior. O pecado tem que sair da vida do crente. Nós estamos em busca de uma vida santa. Nós estamos em busca de um caráter semelhante ao caráter de Jesus Cristo. A língua é um instrumento, a Bíblia chama de veneno. A língua é venenosa. E nós temos que nos arrepender disso. E o Espírito Santo, ele fala com cada um aqui de uma maneira diferente. Talvez essa não seja uma área que você tenha problema, talvez para outros sejam. Mas o falso testemunho, o 9º mandamento, já no Antigo Testamento, trabalhava com todas essas questões. Sair da nossa boca louvores, que saiam da nossa boca louvores, que saiam da nossa boca palavras que abençoam as pessoas. Nós vamos orar aqui e vamos pedir que o Senhor nos transforme, a sua imagem e semelhança nesse sentido. Que Ele nos dê uma língua abençoadora. Eu quero dar um minutinho para que cada um possa refletir e perguntar: Senhor, como que o Senhor me vê nessa área? Como que o Senhor me vê lá dentro da minha casa, somente com a minha família? Às vezes, que tipo de comentários eu faço a respeito daqueles que não estão ali para ouvir muitas vezes, né? Peça que o Senhor sonde o teu coração. Pai querido, a tua palavra nos ensina em Romanos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Senhor, todos nós pecamos. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém. Nenhum de nós aqui, Senhor. Estamos todos juntos. Somos todos necessitados da graça do Senhor Jesus Cristo. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor quebre essa fortaleza no nosso meio. Quebra essa fortaleza na minha vida, Senhor. Quebra essa fortaleza. Quebra, Deus, esse pecado. Que o Espírito Santo nos incomode, Senhor, toda vez que fizermos críticas inconvenientes. Toda vez que mentirmos, toda vez, Senhor, que difamarmos alguém, que caluniamos alguém, toda vez que usamos de comentários maldosos, por toda vez, Senhor, que falamos de forma que desagrade ao Senhor, toda vez que nós ferimos aquelas pessoas que nós amamos, Deus, todas as vezes que a nossa boca não é usada como um instrumento de bênçãos, perdoa o nosso pecado, Senhor. A tua palavra diz que quem não tropeça nessa área é uma pessoa perfeita. Senhor, que tu
Gere em cada um de nós aqui o caráter de Jesus Cristo, a mente de Jesus. Quebra, Senhor, e arranca toda a maldade do nosso coração, ó Deus. Senhor, nos dá sabedoria nessa área. Faz-nos sábios, ó Deus. Faz-nos sábios nessa área, Senhor. Que a Tua igreja possa, Deus, estar cheia de pessoas que usam a palavra como um instrumento de bênçãos, como um instrumento de cura, como um instrumento de unidade. Deus, de uma maneira bondosa. Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. Nós oramos na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Amém. E amém.